eu sou Lígia e esse aqui é o tarô. Vamos fazer uma leitura para a área romântica dos virginianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Sejam todos bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Peço que quem não é inscrito se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. Para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimatarot.com. Aqui no cenário eu trouxe uma carta do tarot que eu estou desenvolvendo com a ilustradora Ilustralu, que é a carta dos enamorados. A gente já publicou, né, 6 cartas. E para quem deseja... 6 cartas, E para quem desejar ver essas outras cartas, elas estão nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Ilustralu, que vocês podem encontrar aí na descrição do vídeo, tá? Começando aqui a leitura com o oráculo da deusa tríplice, uma carta comum e uma carta de chakra. Nossa, só vem o quarto chakra. Tudo bem que são as leituras de área romântica, mas nas outras... nas leituras dos outros signos de fogo... que eu gravei nos outros dias, na verdade, né? Porque hoje eu fiz uma de fogo também. Mas de ar e água, acho que não sai nem um quarto chakra. Também não lembro direito, faz alguns dias. Veio aqui a árvore da vida, que é a justiça. E o 4 de... E o quarto chakra, né? Que eu mencionei. Eu sinto aqui uma situação justa chegando pra você. Pra quem tá numa relação... eu vejo uma necessidade de... Nossa, um alarme de carro. Acredito que tá dando pra ouvir. Enfim, pra quem tá numa relação, eu sinto que é mais uma necessidade de olhar de forma mais equilibrada e justa para a relação. Para essa outra pessoa. Vamos ver aqui com o tarô do mapa encantado. Espírito de lugar. E essa carta eu chamo de cura onde dói. Essa carta do espírito do lugar, ela fala sobre a importância que alguns lugares têm. Então, a gente tá fisicamente, né, em determinados lugares, passar por determinados lugares tem um poder, tem uma magia ali. E fala também sobre esse sentimento de pertencimento. Entender melhor aqui com o tarô do Osho. Veio aqui isolamento glacial e a mente. Uma energia muito legalzona, não. O mental aqui bem complicado, desequilibrado. Vou até pegar aqui o livrinho, porque... tá. Essa carta do Cura Onde Dói fala muito sobre perdão. E eu sinto a necessidade aqui de se perdoar, de acolher a sua verdade. Então, tem algo que você pensa e sente que você não tem dificuldade de aceitar, que você pensa e sente. E aí você não se perdoa por pensar ou sentir isso. Sendo que não precisa ter essa relação de culpa. É muito complicado, assim, às vezes a gente tá numa relação que é boa, ela só não é pra gente, sabe? Mas a gente tá com uma pessoa que não é tão compatível com a gente. E aí, quando a gente se dá conta disso, a gente se sente culpado, porque aquela pessoa é muito boa com a gente, é uma pessoa muito boa no geral. E aí você fica
Tá, mas por que que eu não consigo estar com essa pessoa? Por que que eu não consigo gostar tanto dessa pessoa? E fica muito nessa culpa, nessa... É uma mente muito desequilibrada aqui. E que te faz se isolar um pouco, assim, emocionalmente dessa pessoa e das outras pessoas no geral. Pra quem tá solteiro, tem um lugar que você frequenta, pode ser a casa de alguém, pode ser uma casa de um familiar, pode ser um ambiente de trabalho. Tem um lugar que você frequenta que te faz muito mal, muito, muito mal. E isso tá te afetando muito. Tá interferindo, assim, tá tomando a sua energia emocional, dominando o seu emocional. Vê aqui o louco na energia de vocês, né? Então vocês querem muito viver o novo, assim. Não tem nenhuma energia de finalização, porque é como se algo dentro de vocês, assim, já não fizesse mais sentido. Então vocês já estão... Vocês já estão pensando muito fora mesmo, sabe? De uma situação. Muito, muito pra fora. Vamos ver aqui com o tarô dos momentos místicos. Ai, deu até uma dor na coluna. É, 6 de copas, o carro, 2 de copas, o 4 de paus e o cavaleiro de copas. Tá, existe, pra quem tá no relacionamento, existe uma grande dificuldade de progredir com essa relação. Por mais que vocês gostem da pessoa, vocês têm essa dificuldade, assim, de avançar, de permitir que uma situação avance, se desenvolva mais. É como se vocês tivessem chegado num ponto e vocês querem se manter ali, vocês não querem avançar. Sempre que aqui o tarot tá aconselhando a meio que acreditar nessa situação, sabe? Dar uma chance, se permitir viver isso, porque é algo que traz uma estrutura, traz uma estabilidade para vocês. Tem uma base sólida. Tem uma coisa aqui de aproveitar melhor os momentos de celebração, né, assim, de diversão com essa pessoa, como se vocês estivessem com uma tendência a fazer as coisas que vocês gostam muito sozinhos. E aqui tá pedindo para dar mais uma atenção pro outro. Seja incluir mais o outro nas suas atividades, na sua programação, seja se incluir mais na programação do outro. E não é só estar lá, é estar presente. É segurando a mão mesmo. Para quem tá solteiro, tem alguém que vocês conhecem numa viagem ou que está distante de vocês, que, assim, tem muito a ver com vocês, existe uma compatibilidade muito grande aqui, uma conexão mesmo muito interessante, um potencial muito positivo, sendo que eu acho que essa questão da distância, ela atrapalha muito, né, assim, ela gera muita preocupação. Ela faz você,
assim, vocês estão conectados com, assim, vocês, estão conectados com alguém, por mais que seja só uma paquera, mas essa situação, pela distância, ela não, como se ela não suprisse tanto assim emocionalmente, porque vocês acabam se sentindo muito sozinhos em muitos momentos, sabe? Sendo que assim, eu não vejo. É como se a sua percepção, assim, sobre as coisas estivesse um pouco afetada demais pelo externo, sabe? Então, tipo assim, a relação tem que ser de tal jeito. E aí, como não tá sendo de tal jeito, eu sofro com isso. Eu fico achando que está aquém. Mas aqui eu vejo que tem algo que é algo que tem um potencial, que não é nem que tem um potencial, que existe de fato uma conexão já estabelecida que é muito forte, que é suficiente para uma construção. Tem uma coisa aqui de você e essa pessoa serem muito mais parecidos do que você pensa. Alguns podem estar olhando muito para as diferenças, né? Ou para uma idealização que você tinha sobre como tem que ser o seu parceiro. Até assim da infância mesmo, ou também assim de questões da sua infância afetarem a forma como você enxerga o seu parceiro. Então, por exemplo, você teve um pai ou uma mãe que representava muita instabilidade, que trazia muita insegurança, seja emocional, seja material, enfim, de qualquer ordem. E vocês têm medo de viver isso na relação. Sendo que, assim, mesmo que haja algum elemento de instabilidade financeira ou emocional nessa pessoa, não quer dizer que você vai viver a mesma coisa que você viveu com a sua família, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, tente se desprender um pouco dessa experiência do passado. Para um grupo muito específico, tem um desejo muito grande de voltar com alguém, né? De ter uma reconciliação ou uma conexão muito forte com alguém que vocês conhecem mesmo de outras vidas, de outras existências. Sendo que independente da decisão que vocês tomem com relação a essa situação, não é para desacreditar essa conexão. Então, assim, eu acredito que existe de fato, eu acredito no que eu sinto, mas eu também acredito que não faz sentido viver, me reconciliar com alguém e viver algo agora. Então, eu sei que existe essa conexão, eu sinto essa conexão, eu reconheço, eu acolho, mas eu não vou viver isso. Para alguns pode ter isso, tá? Para quem, assim, teve uma história interrompida, eu não sei se eu falei disso em Capricórnio, isso já foi aqui em Virgem. Mas para quem teve uma situação interrompida, se perdoe, perdoe essa pessoa, independente se você vai realmente ter uma reconciliação aqui. Mas se essa pessoa te procurar, receba, sabe? Converse, ouça. Você não é obrigado a ficar com essa pessoa, mas você não é obrigado a nada, né? Mas assim, é benéfico para você também dar essa abertura para uma conversa. Sendo que aqui, gente, como eu falei, é para casos em que houve algum tipo de interrupção numa situação. Não é pro caso de uma pessoa que te fez mal, para histórias assim complicadas, sabe?
Enfim, vamos ver a energia dessa pessoa, da pessoa com quem vocês se relacionam ou da pessoa que apareceu aqui. Tanto para os solteiros quanto para quem tá no relacionamento. A energia dessa pessoa veio o urso. Vou puxar mais uma. E a fênix. Como essa pessoa se sente, veio a águia. E o que essa pessoa tende a fazer, veio o elefante. O elefante traz essa energia de superação de obstáculos, né? E a águia, ela enxerga as coisas por uma perspectiva mais ampla. Então, essa pessoa, ela reconhece essa conexão, ela reconhece que algo aqui é muito forte. E ela tá disposta a transpor qualquer obstáculo para viver o que ela acredita. E aí, com essa energia de urso e fênix, mostra que essa pessoa ficou parada por um tempo. Mas existe um renascimento aqui da energia, uma renovação. E aí, por isso ela se movimenta. Esse movimento pode ser um pouco lento, tá? Não vou dizer que é rápido, não. Pode ser um pouco travado, pode ser um pouco lento. Mas existe um certo movimento. Pode ser que aqui com o carro no bloqueio, pode ser que tenha demorado muito para essa pessoa se movimentar também. Mas movimenta. Aqui com o oráculo da criança exterior, veio essa carta que fala da pessoa meio enrolada, assim. Eu sou abençoado e grato por tudo que eu recebo. Essa carta fala que esse coelhinho estava tão ansioso pelos presentes que ele se embananou, assim, ele se atrapalhou ali com as fitas, com o embrulho e ficou todo envolvido com isso e acabou demorando mais ainda para acessar o presente, né? E aqui para quem tá no relacionamento veio família, pertencimento. Essa pessoa é mais parecida com vocês do que vocês querem reconhecer. Vocês podem, assim, a familiaridade que existe entre essa pessoa e questões da sua família, da sua infância, te assusta, assim, é como se te travasse. Mas isso não é um problema necessariamente. Aqui com o tarô xamânico veio montanha sagrada e o sol. Essa carta da montanha sagrada reforça essa ideia de obstáculo, né? Obstáculos superáveis. E que quando a gente se propõe, né, a subir a montanha, existe uma jornada de aprendizado, né? Então, eu sinto que nesse tempo de separação, na distância, enfim, nesse distanciamento que houve, seja de tempo, seja de espaço, né, geográfico, existiu um aprendizado importante para que essa relação pudesse se desenvolver ou que simplesmente você pudesse amadurecer na sua vida romântica. Embora você esteja muito ávido, assim, muito ansioso, muito desejoso de viver algo com alguém ou algo que simplesmente te interessa muito romanticamente, tente ter essa paciência, sabe? E confiar que as coisas acontecem no tempo certo. No tempo que cabe, sabe? No tempo que elas podem acontecer. O sol é uma carta de clareza e de ação, né? Então eu vejo aqui de conquista também.
Pra quem tá numa relação, eu vejo as coisas melhorando, sabe? Talvez você mudando um pouco a sua visão sobre essa pessoa. A partir de algumas revelações, de se perceber de uma forma diferente. Enfim. Para quem desejar uma leitura particular, aqui é interessante fazer uma leitura particular, mas não precisa ser comigo, né? Pode procurar aí um tarólogo de confiança para fazer. Para finalizar, vou tirar aqui uma carta do oráculo dos orixás. Vou ver aqui um Ho'oponopono. Vou pegar esse Ho'oponopono porque ele veio muito metido. Oxumaré. Transformar é crescer. Receba a bênção do arco-íris. A transformação faz parte da vida. Aceite ser quem você é e aceite transformar-se em quem você deseja ser, pois esse também é você. Afaste-se das intrigas e valorize as fases de introspecção. No Ho'oponopono veio, acontece sempre o melhor. Significa que tudo que ocorre é algo para o nosso crescimento espiritual, que é exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Então, confie nessa sabedoria do universo, confie que às vezes uma coisa que parece um atraso, que veio para trazer sofrimento, na verdade estava preparando a gente para conseguir aproveitar mais, para conseguir desfrutar mais, para conseguir viver algo mais plenamente. Isso permite esse aprendizado, essa transformação, né? Tá bom, virginianos? Espero que tenham gostado. Para quem gostou, peço que curta, compartilhe e comente. Para quem desejar uma letra particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilismatarot.com.